tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturist. Hoje nós vamos conversar, olha só, sobre 3 livros. O primeiro é O Piloto de Guerra, do Saint-Exupéry. O segundo é O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que aqui eu tenho essas 2 edições. E eu cotejei as duas nessa segunda leitura, porque foi uma releitura. E também o Memórias da Rosa, escrito pela Consuelo de Saint-Exupéry, que era a esposa do Saint-Exupéry. Toda essa leitura envolvendo Saint-Exupéry começou com o lançamento esse ano de Piloto de Guerra, que é um livro muito importante do autor. Então eu fiquei muito curiosa, porque eu li O Pequeno Príncipe pela primeira vez em 2011, eu já era um pouquinho mais velha. E eu gosto muito desse livro, que por cima, na sua superfície, é infantil, né, considerado infantil, mas que tem várias camadas e que consegue ser bastante profundo. Então solicitei essa edição para a Companhia das Letras e, gente, me surpreende demais. Esse livro aqui, ele trata basicamente sobre a Segunda Guerra, porque pra quem não sabe, o Saint-Exupéry, ele foi aviador, um militar, na verdade. Antes ele foi aviador para a companhia de correio aéreo, mas depois, quando estourou a guerra, ele se tornou um militar. E aqui ele vai se basear numa missão de reconhecimento muito perigosa que ele teve que fazer para escrever sobre a guerra, sobre a sua experiência enquanto aviador e o que ele testemunhou de barbárie durante a guerra. Então eu poderia dizer que esse livro é pesado, não sei o que, mas não é, porque é a visão do aviador, de quem vê por cima, sabe? Então, apesar dele tratar sobre um tema pesado, né, que não é fácil esse tema, ainda assim ele consegue ser leve. Ele é bem fininho, ele tem 179 páginas. Então a leitura, assim, é bem fluida, com uma exceção que seria mais ou menos no final, quando ele começa a falar sobre humanismo e coisas mais abstratas, e que me deixou bem confusa. E, assim, eu li esse livro depois de ter lido a biografia, né, as Memórias da Rosa, que foi a esposa dele. E aqui não nos é dado uma imagem tão positiva do escritor, pelo contrário. Mas eu já falo sobre isso. Então, eu fui ler esse livro já com um olhar meio cético. Mas, passando por cima da minha raiva depois de ter lido Memórias da Rosa, esse livro é sensacional enquanto testemunho da guerra. Gente, fenomenal. Tem uma coisa que eu pensei bastante esses dias, que é sobre essa coisa do feminismo todo, que os homens viram pras mulheres e falam: mas por que vocês não vão pra guerra, então? E alguém me disse uma vez que a guerra foi criada pelo homem para os homens. E isso, na época, me fez um pouco de sentido, mas não tanto assim. E daí aqui ele vai falar que a guerra é desrespeito aos homens. Os prefeitos conhecem bem essa lei, e seus adjuntos e os professores. Bruscamente, eles recebem ordem de proibir as evacuações, isto é, de obrigar mulheres e crianças a permanecerem sob bombardeios. Precisariam de 1 mês para reajustar a consciência a esses novos tempos. Então a gente percebe que realmente é o homem que comanda tudo isso e que obriga mulheres, crianças, e que foi ele que criou. Pode parecer, pra quem não é feminista, pra quem é homem, pra quem é machista, que isso não tem tanto significado, mas tem. Principalmente porque aqui ele trata sobre a consciência, sobre a cultura, e que realmente é difícil você mudar isso de uma hora pra outra, quando a guerra estoura. Então fica bem claro aqui pra quem lê isso, ou pra quem tem isso em mente quando vai ler. Então o livro tem várias frases de efeito também, e várias abordagens que nos fazem pensar bastante sobre... filosoficamente sobre a vida, sabe? Em relação à guerra também, principalmente, né? Lógico. E tem uma vez aqui que ele fala que cuidamos tanto de nosso corpo, tanto vestimos, lavamos, tratamos, barbeamos, satisfazemos-lhe a sede e o nutrimos, identificamos-nos com esse animal doméstico. Nós o conduzimos ao alfaiate, ao médico, ao cirurgião, sofremos com ele, gritamos com ele, amamos com ele, dizemos dele, sou eu. Eis que de repente essa ilusão desmorona, zombamos do corpo. Nós o relegamos ao nível da criadagem. Basta que a cólera nos avive um pouco, o amor se exalte, o ódio se renovele, então se quebra aquela famosa solidariedade. É bem pungente isso. E bem verdade, né? Ele diz umas coisas que não tem como escapar, assim, não tem como dizer não e ser cético. São bem reais. Ele vai dizer também na página 130, a gente imaginava temer a morte, tememos o inesperado, a explosão.
tememos a nós mesmos. A morte, não. Não há mais morte quando a encontramos. Aí depois, logo em seguida, ele fala: quando o corpo se desfaz, o essencial se mostra. O homem não passa de um nó de relações, só as relações valem para o homem. Então eu indico fortemente esse livro, não só para aquelas pessoas que gostam de O Pequeno Príncipe e que têm curiosidade sobre as outras obras do autor, que são várias, mas para quem gosta dessa literatura relacionada à guerra. Esse livro é muito incrível por isso, porque eu nunca tinha lido nada sob a perspectiva de um aviador, de quem tá lá em cima lutando na guerra. Aí, então, eu reli O Pequeno Príncipe, porque, né, li esses dois livros, não poderia deixar de ler a obra mais famosa do Saint-Exupéry, que é, então, O Pequeno Príncipe. Essa daqui é a primeira edição que eu ganhei em 2011, eu li em 2011 também. Eu adorei na primeira vez que eu li, mas é aquilo que eu já concluí da primeira vez. Cada vez que você for ler esse livro, você vai tirar conclusões diferentes. Então é por isso que eu digo que tem várias camadas, porque o livro, ele é muito filosófico, ele tem muitas metáforas envolvidas. E dependendo da sua idade, você vai tirar, então, ensinamentos diferentes. É por isso que eu digo que não é só infantil esse livro. Uma criança vai adorar, mas também um adulto também pode gostar bastante. Agora, dessa vez, eu reli pela edição da Geração, que tem uma tradução diferente. Essa daqui é do Frei Beto e essa daqui é a mais famosa, é a mais tradicional, que é a do Dom Marcos Barbosa. Eu vou dizer que as duas traduções são muito diferentes. É por isso que eu quero muito ler no original, porque eu fico me perguntando como pode ser tão diferente assim. Essa daqui, eu vou ser sincera, eu gostei mais dessa daqui. Mas ainda assim, essa daqui é bonitinha e tudo mais. Não é algo que incomode, mas são bem diferentes. E eu fiquei espantada, gente, com o quanto esse livro se tornou clichê e com o quanto as lindas passagens desse livro e tão incríveis se tornaram aquelas frases que a gente posta, que as pessoas costumam postar no Facebook, disseminar como se fosse, sei lá, da Clarice Lispector. É triste, bem triste. Então é por isso que eu fico com o pé atrás quando eu marco uma passagem que é preciso ver com o coração e dizer aqui pra vocês que eu achei sensacional, porque é clichê, sabe? Vocês vão virar pra mim, já sabia disso, amiga. Então, basicamente isso que eu concluí na minha releitura, assim, de maior que eu posso transmitir pra vocês. Mas, pra quem não conhece ainda a história do Pequeno Príncipe, ele vai tratar sobre um aviador, e aqui qualquer semelhança com o Saint-Exupéry, o autor, é mera coincidência, que teve que fazer um pouso forçado no deserto do Saara, o que também é outra mera coincidência que a gente pode passar por cima, e de repente conheceu uma criança, o Pequeno Príncipe, que aparece, surge ali do nada, no meio do nada, e começa a conversar com ele, e ele é um serzinho super peculiar, que adora fazer perguntas e odeia não ser respondido, mas que ao mesmo tempo não responde o aviador de jeito nenhum, assim, quer dizer, responde, mas as perguntas do aviador ele deixa, assim, passar batido, enquanto que as que ele faz pro aviador não podem ficar sem respostas. E ele é de outro planeta, de um planeta bem pequenininho, que ele cuida com o maior zelo possível. Lá ele tem 3 pequenos vulcões que servem até como cadeira pra ele, que ele precisa limpar sempre, principalmente o extinto, que vai saber, né? E ele também precisa cuidar bastante das plantinhas para que elas não cresçam e provavelmente se tornem baobás, que são árvores que começam bem pequenininhas, mas que, gente, se tornam um monstro, assim, sabe? Diametralmente elas são gigantescas. Não é muito comum aqui no Brasil, mas é especialmente lá na Austrália, enfim, mais alguns outros lugares. Mas ele precisa cuidar para que esses baobás não tomem o seu mundinho ali. E também um dia cresce uma flor e ele conhece essa rosa, que é linda e que é totalmente geniosa, mas que ele mesmo assim ama porque ele é cativado por ela. Então ele é extremamente apaixonado por essa rosa, mas ele então decide explorar outros mundos, outros planetas, só que ele fica com uma dor na consciência porque ele se torna alguém especial para essa rosa se torna especial para ele e ele fica receoso de ter deixado essa rosa para trás sob os perigos aí diversos. Então ele passa por 6 outros planetas, inclusive a Terra,
que é quando ele conhece, depois de um tempo, o aviador que tem que pousar lá no Saara, e aí que eles têm essa conversa e que ele conta pra ele sobre a Rosa, sobre o seu planeta, sobre os outros planetas que ele conheceu. E durante toda essa conversa, durante toda a explicação que o aviador dá pra gente, a gente conhece um pouco mais do Pequeno Príncipe, a gente conhece as metáforas que o Pequeno Príncipe passa pra gente, transmite pra gente, e elas são lindíssimas, são belas e tocantes. Então é por isso que o livro é altamente cotável e por isso que há diversas interpretações sobre essas passagens do Pequeno Príncipe, que são bem curtas, são bem fluidas, e o livro em si é bem curtinho, bem fininho, e é uma das características que levam as pessoas a considerá-lo infantil. Então, gente, é um livro que você vai ler rapidinho, sabe, num dia e olhe lá, numa tacada só. É muito lindo e é muito bacana de se conhecer, porque já é um dos livros mais vendidos do mundo, acho que só fica atrás em questão de tradução da Bíblia e do Alcorão, alguma coisa assim, então quem não conhece essa história, né? Foi muito legal reler e poder cotejar. Fica aí a minha dica para continuarem com a tradição, né? Com a tradicional edição aqui do Brasil. Mas que também essa ediçãozinha aqui, por ser linda, gente, essa edição é maravilhosa. Eu tava até esquecendo de falar isso pra vocês. Sério, ela é toda cuidadosa. Tem muitas ilustrações, assim... se vocês forem ver, né, as ilustrações que o próprio autor fez são as mesmas nas duas edições. Mas... nessa edição da Geração, nessa nova edição aqui que eu reli, né, as imagens são muito mais coloridas e muito mais trabalhadas, tá vendo? Né, em termos de cor. Mas enfim, você pode gostar mais dessa tradução ou não, é mais um gosto pessoal mesmo. E por fim, vamos falar um pouco sobre Memórias da Rosa, que é um livro de memórias, então, da Consuelo de Saint-Exupéry, que é a esposa salvadorenha do Saint-Exupéry. Eles se conheceram na Argentina, quando ele estava trabalhando para a Aeropostale, que é a agência de correio aéreo da época, a primeira, vamos dizer, que depois se tornou a Air France. Eu comecei a ler esse livro pensando que eu fosse saber mais da vida dele, e é muito mais algo dentro da cabeça da Consuelo do que ela expondo o cotidiano deles. A gente fica sabendo, claro, algumas coisas do cotidiano deles, principalmente o começo do casamento. Mas depois não, mas depois é mais um desabafo, eu achei, da Consuelo pra gente. Porque é o seguinte, no começo eles se casam, mas ela já sabe, logo de início, que a aviação, que voar, é a paixão do Saint-Exupéry. E realmente é a paixão. No prefácio aqui do Piloto de Guerra, a gente fica sabendo que o autor, ele dizia que era preciso ter experiência para poder escrever e não só sair escrevendo sem ter vivido, né? E que ele escrevia basicamente o que ele experimentava da vida, que era os voos, que era sobre a aviação. Então, muito da obra dele tá relacionada, assim, intrínseca à experiência enquanto aviador. Por que isso? Porque a sua vida, né, vai ser dedicada a isso, à humanidade, vamos dizer, como ele acaba dizendo aqui no final. E para isso, uma das missões dele aqui na Terra foi ser um militar de guerra e foi combater na guerra como piloto. Então a Consuelo já sabia que essa é a paixão dele, que ela teria que esperar por ele, pelas missões, para ele voltar, né, do seu trabalho, com vida ou não. Só que ela acaba não suportando tão bem isso. Ela, na verdade, pra tentar mostrar que suportou bem, ela acaba se tornando uma mulher submissa. E isso me deixou bem irritada lá pelo final do livro, porque isso vai ficando cada vez pior. Aqui na página 78, no começo do livro, ela já começa a dar pista sobre isso. Que ela diz: vou com esse piloto ao fim do mundo, se for preciso. O Senhor é minha árvore, eu serei sua parasita. E isso vai ficando cada vez pior. Até que fica muito explícito pro leitor que isso estava acontecendo na vida dos dois e que depois o relacionamento deles foi se deteriorando cada vez mais. Porque no final ela pergunta assim: você quer que os seus dias transcorram inteiramente livres, sem comida, sem mulher, sem lar? Quer ir e vir como uma sombra? Entendi direitinho? Aí ele diz: sim. Ela responde: então por que me mandou voltar da Guatemala? Por quê? Para me socar num quarto de hotel? Para esperar o quê? E ele responde: eu? E mais pro final ainda, ela se depara com uma mulher que diz pra ela: sei que você está aí, disse-me ela,
Por que não se junta ao gaiato do seu marido em Nova York, que vive jogando baralho e saindo com todas as louras da cidade, as milionárias americanas? Por que continua aqui morrendo de fome? Por que, gente? Por si só, já falar que ele vive com as louras da cidade de Nova York já é algo horrível, né? Mas aqui no final ela fala, por que continua aqui morrendo de fome? É quando ela estava na França e estourou a guerra, e ela falou assim, Saint-Exupéry, eu preciso voltar pro meu país, né, pra voltar pra minha família, porque a guerra vai destruir tudo isso daqui, então eu vou fugir da guerra. E ele fala assim, não, eu quero que você fique aqui na França. E ela fica na França, porque ela sempre faz o que ele quer. Então ela fica na França e ela tem que fugir de onde ela estava morando, fugir da guerra, fugir das tropas alemãs e passar por poucas e boas enquanto ele foi para Nova York. Tudo bem que ele foi querendo dissuadir o governo americano a entrar na guerra do lado da França e tal, mas por que ele não levou ela antes? Por que ele não falou, vai então logo pra sua casa, depois a gente se encontra? E também depois ele falou, a gente se encontra lá, sendo que a gente não se encontra lá. Vocês estão percebendo a minha revolta? Porque é assim, não dá pra entender esse homem. Ele sempre fica falando pra ela coisas e depois não, sabe, cumpre com suas palavras, tá sempre traindo ela e depois acaba sendo na cara dura e humilhando. Foi, assim, uma decepção pra mim. Então, se você não quer se decepcionar com o autor, não leia esse livro, tá? Fique só com as obras dele, só na ilusão. Mas se você é curioso e quer saber sobre isso, não quer viver na alienação, leia esse livro, porque apesar de ser em primeira pessoa, apesar de ser memórias, ter o ponto de vista do outro lado, ainda assim, não tem como deixar de lado a verdade, que pelo menos ele desprezava sua esposa. Isso daí é fato. Por mais que esse livro aqui seja duvidoso por ser em primeira pessoa, por ser a perspectiva dela. Mas enfim, esse livro é muito bom porque é uma enxurrada de sentimentos. Muito bom mesmo. Eu gostei bastante de ter lido, de ter visto o outro lado da moeda. Também gostei muito de ter relido O Pequeno Príncipe. Eu precisava fazer isso há bastante tempo já. E, gente, foi muito bom ter lido Piloto de Guerra, sem dúvidas, assim, me deixou com o coração apertado por conta de algumas passagens nas quais ele descrevia a guerra. Então são 3 leituras altamente recomendáveis. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou um pouco longo, ficou um pouco confuso, mas foi feito de coração. Então, se vocês gostaram, não se esqueça do joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!